Boa tarde, dona Sônia. Aqui é o Dr. Magnus Couto, cirurgião dentista. Eu queria dar um depoimento sobre o nato bucal que eu tenho usado aqui nos meus pacientes no consultório. Como todos sabem, cirurgião dentista faz cirurgia em oral menor, né? E nós temos um problema muito grande com a questão do diabetes dos pacientes, que dificulta a cicatrização e impede que nós façamos os procedimentos com tranquilidade. Então, eu quero deixar registrado aqui os resultados que eu tenho tido com o bucal, pois eu indico para os pacientes estarem fazendo uso. O protocolo que eu estou seguindo aqui, né, até então era a título de teste e tem dado os resultados que são 5 gotas sublingual de 3 a 5 vezes ao dia. A média dos resultados eu estou alcançando em 5 dias, tá? Que o paciente medindo a glicemia está conseguindo, já tem pacientes com resultado de 80 de glicose em jejum, tá? Pacientes que antes tinham 320, 340 de glicose, estão fazendo uso do bucal e conseguindo esses resultados. De 5 dias a uma semana, uma baixa bem considerável. Percebo também melhora na cicatrização desses pacientes quando a gente passa a revisar cirurgias em menos tempo do que no período de remoção de sutura, que é em torno de 10 dias. Os pacientes vêm aí em 5 dias, uma semana para revisão e já poderia ser retirado os pontos, porque já tem uma cicatrização já consistente. Comparado com pacientes saudáveis, ou seja, sem diabetes, os pacientes portadores de diabetes estão apresentando cicatrização tão boa quanto, se não melhor do que muitos pacientes saudáveis. Controle de placa bacteriana, controle de gengivite e periodontite também estou observando com bastante consistência nos meus resultados. E tenho indicado muito para os pacientes que usam aparelho fixo. Dividir os meus pacientes que usam aparelho fixo. Dividir os meus pacientes em 2 grupos. Um grupo que usa aparelho e eu indiquei o uso do bucal para fazer a escovação, e o outro grupo que não usa o bucal, né? Está fazendo uso do aparelho ortodôntico fixo, mas não está usando o bucal. E venho acompanhando ao longo dos meses as manutenções. Quem faz uso do bucal chega com o aparelho perfeitamente limpo, eu não preciso estar fazendo raspagem entre os dentes, eu não preciso fazer escovação mecânica, o aparelho não tem cheiro, a borrachinha se mantém com a cor praticamente intacta. Já o grupo sem o controle do nato bucal, o aparelho chega daquele jeito, né? Tendo que fazer raspagem, tendo que fazer escovação, a borrachinha perde totalmente a cor. Então, sem sombra de dúvidas, eu indico muito o bucal para fazer o controle tanto da glicemia quanto o controle de bactérias bucais aí. É um produto fora do normal. Pacientes que são portadores de diabetes também relatam uma melhora bem consistente na questão de visual, aqueles que vinham perdendo a acuidade visual, com dificuldade de leitura, os que tinham dificuldade de enxergar de longe. O pessoal já relata que está conseguindo a ler de novo, né, que está enxergando de longe. Aqueles que estavam se sentindo desvitalizados, eles relatam em poucos dias já uma revitalização, uma energia, uma disposição para fazer as coisas que tem que fazer. E isso tem sido muito agradável, assim, ouvir o feedback dos pacientes, pois eu tenho feito os meus testes de campo, né? Sabendo que o produto já foi testado e aprovado antes de ser liberado para venda, mas a gente sempre faz os nossos testes como profissional da saúde, né, dividindo os pacientes em grupos para a gente ver no que se coloca no nosso dia a dia clínico. E eu tenho tido resultados excelentes.